Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino aqui para mais um vídeo, mais uma lição, mais um privilégio de juntos estudarmos a palavra de Deus, tá? E esse vídeo é mais um vídeo aí referente a mais uma lição da revista editora Central Gospel. Lembrando que a Central Gospel agora mudou, né? Era LPD, Lições da Palavra de Deus, e tornou-se agora a revista Estudo Bíblico, que nós também estaremos, na medida do possível, comentando aqui neste canal, tá? Então, para dar início aí, deixando já no início meu contato mais uma vez para você que decidir aí no seu coração de nos procurar. Muitos têm enviado mensagens, dúvidas, sugestões, frases aí motivadoras, frases de carinho, nos abençoando, né? Palavras de consolo e conforto para esse canal, para a nossa vida, para o nosso ministério. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Então tá aqui o nosso contato para quem desejar, melhor dizendo, ter a nossa presença na sua igreja. Vai ser uma honra muito grande estar com vocês, ok? Ministrações, pregações, palestras, conferências, o que vocês precisarem, a gente está aí, tá? Encontros de casais, o que vocês precisarem, minha esposa e eu, minha família e eu, minha casa e eu, nós estaremos nos deslocando até aí para auxiliar vocês. Caso não haja necessidade, caso não julgue necessário, que a gente vá aí, possa também estar enviando para nós mensagens, tá? Para que a gente possa aí estar tirando dúvidas, ajudando vocês com algumas coisas que vocês estarão ou desejam fazer, tá? Que Deus nos abençoe. Então, partindo para a nossa lição, vamos lá. Lembrando que a lição, como eu já disse anteriormente, é aí da revista da editora Central Gospel, e ela está trabalhando com esse tema abençoadíssimo, que é o tema escatológico, e a lição aqui a ser abordada é a lição 2, cujo título é A Volta do Senhor Jesus. Pensa num tema abençoadíssimo a ser tratado nessa lição. A princípio, o nosso texto bíblico básico está em João, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versos 1 ao 3. E também no livro de Apocalipse, capítulo 22, os versos 12 ao 17. Já aí o nosso texto áureo está em Tiago, epístola de Tiago, capítulo 5, verso 8, que diz: Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. A nossa palavra introdutória diz aí: as Escrituras registram a volta do Senhor Jesus a este mundo. Este será um dos mais significativos e extraordinários eventos humanos. A importância dessa doutrina bíblica é avaliada pelo número de vezes em que aparece no texto sagrado e pelos personagens a ela ligados. Então, mais uma vez aqui frisando, o tema de hoje, o assunto de hoje é a volta de Jesus, é o retorno de Jesus a esse mundo. E aí a gente vai trazer alguns desdobramentos relacionados a esse tão glorioso, tão maravilhoso evento, que é a volta do Senhor Jesus. Então nos acompanhe, você que está conosco até aqui no início, peço que você tenha muita paciência e conosco vá até o fim, sem adiantar, sem pular, para que você possa aí estar recebendo algumas orientações relacionadas aí à maneira de ministrar essa lição dentro da sua igreja, ok? Vamos lá então. Dito pois isso, nós temos o primeiro tópico que diz aí: a verdade bíblica acerca da volta do Senhor Jesus. Vamos lá. A verdade bíblica acerca da volta do Senhor Jesus tem para nos dizer o seguinte: todas as profecias registradas no texto bíblico veterotestamentário sobre a primeira vinda do Senhor Jesus, descritas em seus mínimos detalhes, cumpriram-se literalmente de acordo com o planejamento de Deus, ou do Deus Todo-Poderoso, melhor dizendo. A doutrina da volta do Senhor Jesus, de igual modo, tem fundamentos profundos na palavra profética, oferecendo certeza e segurança aos que creem no retorno do Senhor a este mundo. Gente, para começar, nós já temos algo muito interessante aqui. Principalmente a você, professor, tá? Quem me acompanha há um bom tempo sabe, gente, a quem me pergunte às vezes, a quem me enviando mensagem, diga: peraí, o seu canal ele é voltado só para professores? O seu foco é só auxiliar professores? Eu, como aluno, não desejo ser um professor ainda, pelo menos não agora. Não tem nada que esse canal possa oferecer, não tem nada que os seus subsídios e comentários possam me oferecer? É claro que não, tem sim, tem muita coisa, é claro que não é isso. Tem muita coisa para lhe oferecer, você professor, você aluno, é claro que não. Às vezes eu cito aqui, por quê? Porque eu tenho recebido, já disse isso, quem me acompanha sabe, eu vou repetir. Devido ao fato de eu ter estado um bom tempo aí afastado, né, das redes sociais, mas voltando aqui, eu preciso frisar isso aqui, que esse canal é para todos, todos que, assim como eu, amam a palavra de Deus,
todos aqueles que se veem compromissados com a EBD, amam a EBD, assim como eu, nasceram espiritualmente na EBD, cresceram, hoje pregam a palavra, cumprem o ID do Senhor, pautados nos ensinamentos que receberam na EBD. Mas o ponto é que eu tenho recebido muitas mensagens de professores, pessoas que passaram a lecionar e lecionando, encontraram algumas dúvidas em relação a conteúdo e material, até mesmo aqui na internet. E muitos me procuraram dizendo, olha, os seus materiais têm me auxiliado, têm me ajudado, eu me tornei recentemente um professor, ainda não tenho experiência. Outros dizem, eu sou superintendente, eu sou um pastor, que às vezes tem que estar supervisionando as lições que os meus professores vão estar ministrando. Então, temos encontrado, é o que eles têm dito a mim, é o que muitos têm dito a mim, temos encontrado neste canal auxílio para nos ajudar em relação a como preparar a aula e as coisas a dizer na aula. Então, volta e meia você vai me ver, vai me ouvir dizendo isso aqui. Você professor, você professor, você professor, porque meu foco ele é, eu diria todos, mas a boa parte dos conteúdos aqui são voltados aos professores. Eu tenho essa preocupação. Por quê? Porque eu vivi isso. Durante o início da minha caminhada como professor, eu passei por isso. Às vezes eu não sabia que material ler, que livros ler, o que falar, muito perdido fiquei. E confesso que ainda fico, hoje, porém, fico menos, é claro. Então, eu tenho procurado ajudar a você, professor, que está me assistindo aí. Então, ok? Todos são bem-vindos aqui, mas eu também, boa parte desses vídeos eu dedico aos professores, e por isso que eu falo assim. Então, vamos lá. Dito pois isso, para você, professor, que estará lecionando essa lição, olha que coisa interessante aí. A gente já tem, no início desse primeiro tópico, algo que a gente pode se apegar ao longo de toda a lição. Eis aí uma ótima introdução, eu diria, para o tópico, para o primeiro tópico. Por quê? Porque aqui é bom que no início, antes de ler mesmo realmente o primeiro tópico, a gente começar a analisar eu diria, os subtópicos do primeiro tópico, é bom que a gente tenha uma lógica interessante aqui a se trabalhar. Qual é a lógica? A lógica é que nós falaremos, e estamos falando, é claro já, sobre a volta do Senhor Jesus. Mas a gente sabe que muitos têm, de certa forma, contestado, muitos têm negado essa volta de Jesus. E aqui a gente tem um ótimo referencial para trabalhar inicialmente esse assunto. Por quê? Porque a base é o seguinte, se a primeira vinda de Jesus, né, ele veio aqui entre nós, esteve 33 anos e meio, foi aí esse tempo, cálculos que fazemos a partir da Bíblia, arqueologia, outros pontos. Então, Jesus veio aqui esteve, e isso é comprovado, não há dúvidas que Jesus esteve entre nós. E tudo isso foi registrado na Bíblia. Deus levantou profetas para vaticinar isso, para falar acerca disso, para prenunciar essa vinda de Jesus, e isso aconteceu. A mesma coisa, o mesmo critério é usado agora para a volta de Jesus. Porque fora anteriormente anunciada a sua vinda, e ele veio. Agora está sendo anunciada a sua volta. E por que ele não virá? Por que ele não voltará? Esse é o detalhe. Então, o fato de a primeira vinda ter sido anunciada, logo se cumpriu, tudo dentro da palavra, a palavra mostra isso para nós, é uma prova cabal de que a volta também ocorrerá. Por que é bom falarmos sobre isso no início já da lição? Porque muitos, e eu diria infelizmente, né, eu digo infelizmente, muitos são aqueles que outrora tendo andado nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor, acabaram por um motivo ou outro esfriando, desanimando, desacreditando da vinda, da volta de Jesus e acabaram retrocedendo, voltando a ser o velho homem, a viver a velha vida. Então, para começar, olha aí, baseie-se nisso aqui, professor, no fato de que a primeira vinda de Jesus foi narrada, profetizada, vaticinada ali, ela em todas as páginas do Antigo Testamento, a gente pode perceber isso claramente, em cada livro do Antigo Testamento a gente vê claramente isso aí acontecendo, o Messias sendo anunciado, e aí ele vem, e sua morte, logo sua ressurreição, dão início a uma nova aliança, um novo testamento, descrito lá em Jeremias 31. Então essa nova aliança acontece, a carta aos Hebreus fala isso, que esse novo testamento se inicia após a morte de Cristo, logo sua ressurreição, e agora essa mesma prova nos é dada também com o fato de que o Novo Testamento, a mesma Bíblia que diz que ele viria e veio, também é a Bíblia que diz que ele voltará. Então, isso é suficientemente claro para que a gente
venha e possa crer em que ele está retornando. Amém? Vamos lá, dito pois isso, vamos prosseguir aqui. Então, pode-se nisso inicialmente aí. Vamos para os subtópicos do primeiro tópico que diz, 2 etapas distintas. Leiamos. A volta do Senhor Jesus se dará em 2 etapas distintas, divididas em um período de 7 anos. Aqui é bom frisarmos alguns pontos. Um desses pontos é que, eu disse isso no vídeo anterior, de repente alguém não assistiu, corre lá, dá tempo ainda, mas a gente sabe que o material usado pela editora Central Gospel é um material na qual o cunho, ela tem um cunho escatológico, esse material todo ele, mas a escatologia na qual se pauta, o qual está pautada, melhor dizendo, o qual tem como base aí para essa revista, é o que chamamos de pré-tribulacionismo, dispensacionalismo. Ao longo das lições eu falarei mais sobre isso, eu explicarei melhor sobre isso, ok? Falei na lição passada que há no mínimo 4 vertentes muito comuns. Nós temos o amilenismo, temos o pós-milenismo e temos também o pré-milenismo, dispensacionalista e o clássico, ou também como é conhecido, pré-tribulacionismo, que entende que Cristo virá a este mundo antes da tribulação, ou grande tribulação, como alguns costumam pontuar. Mas o ponto claro é esse, tá? Então, dito pois isso, toda a sua análise, toda a sua linha de estudo, professor, deve ser pautada nisso. É claro que há muitos obstáculos, há muitos desafios, já visto o fato de que com o advento das redes sociais a gente tem muitos vídeos, muitos comentários, e até louva a Deus por isso. Porém, dentre esses muitos, há pessoas que acabam divergindo quanto a pensamento. E certamente, eu nem diria talvez, certamente os alunos, os seus alunos, professor, estão, por assim dizer, de posse desse material. Assistem, estudam teólogos na internet que têm linhas e visões diferentes entre si. Isso, às vezes, acaba gerando uma certa dúvida na mente dos alunos. Então, conduza a sua aula de maneira calma na visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, que é a visão da revista, ok? Faça tudo para não cair em nenhum tipo de armadilha, alguma coisa que venha tirar a sua atenção e acabar complicando a sua aula. Dentro disso, vamos lá para o nosso slide que está aqui. Dentro dessa visão escatológica, é uma linha que defende que Cristo, ao retornar, nós diríamos a volta de Jesus, e volta e meia você vai me pegar falando volta, vinda, volta, vinda, e talvez eu explique por que isso aqui, mas a princípio não. Vamos lá, então só entender isso aqui. Então essa vinda de Jesus se daria, né? Esse retorno de Jesus se daria em 2 fases distintas, ok? Fases ou etapas, é comum dizermos fases, é comum dizermos etapas. Como se daria isso? Crê-se que antes da tribulação, ou seja, aquele período que nós conhecemos como período da tribulação, 7 anos, e essa revista tem uma lição sobre isso, e aí eu vou entrar em detalhes, tá? Não agora, porque não é necessário, tá? Não que não queiram, mas não é necessário. Mas o ponto é que antes desse período, um período de 7 anos ao todo, Cristo vem, busca ou arrebata a igreja, leva a igreja para si, somente a igreja de maneira secreta, e passam-se aqui na terra 7 anos. Lembrando que esses 7 anos não passam no céu, porque não há relógio humano, não há cronos no céu. O céu é o tempo kairos. Então, 7 anos no céu, dá para dizer isso? Não. 7 anos na terra, ok? Passados 7 anos na terra, Cristo agora retorna junto com os seus, a saber, a igreja e outros pontos que a gente vai estar detalhando aqui. Então, a visão é essa. Essa linha do pré-tribulacionismo dispensacionalista divide essa volta de Jesus, ou vinda de Jesus, como você quiser dizer, em 2 fases. Na primeira fase, Cristo vem nas nuvens, ok? Leva a igreja, e na segunda fase ele já calca o chão, ele pisa o chão, ele vem aqui à terra. E essas 2 fases dessa segunda vinda, não confundam com 3 vindas, tá? Ok? Ou 2 vindas, não. É uma vinda só, porém em 2 fases, ou seja, na primeira fase ele para nas nuvens, e na segunda fase ele passa das nuvens, ele vem até aqui na terra. Mais ou menos isso, e depois eu explico com mais detalhes. Só para poder detalhar e melhorar ainda mais a sua explicação aos seus alunos, ok? Então tá aí. A volta do Senhor Jesus dará em 2 etapas, ok? 2 etapas ou fases, é comum nós dizemos dessas 2 formas. Etapas ou fases. A revista trabalhou com o termo etapas, mas você também pode trabalhar com o termo fases, ok? Agora, disse muita coisa?
resumo isso para ficar mais fácil para você aí, que minha visão é essa, professor, aluno, quem está nos assistindo. Então Cristo vem e essa vinda dele se dará em duas fases ou etapas, nas quais a primeira fase ou etapa dessa vinda, Cristo vem só até as nuvens, não pisa aqui na terra. Já, e leva, é claro, a igreja consigo, passam-se 7 anos, aí ele retorna após os 7 anos, e aí nós temos a segunda etapa, ou segunda fase da segunda vinda, na qual Cristo ele vem muito além das nuvens, ele vem ao chão. Ele inclusive pisa, calca o Monte das Oliveiras, tá? Zacarias fala sobre isso. Então, você entendendo isso vai ficar muito claro para explicar aos seus alunos, ok? Detalhes pormenores eu darei depois, porque a lição assim o faz. Inclusive, tente, professor, talvez você terá mais tempo, mas eu peço que você não fique preso como eu fiquei aqui no primeiro subtópico. 2 etapas distintas. Tente explicar da maneira mais simples possível, né? Eu acabei agarrando aqui, tá? Nem diria que foi proposital, acabei agarrando mesmo, já peço perdão, mas a minha agarrada que eu dei aqui é para que você não agarre aí na sua aula, ok? Então, responda isso de maneira simples, tá? Não há necessidade de tanto detalhe assim nessa parte aqui, não. Continuando, nós temos aí a primeira etapa. Uma vez tendo dito que são 2 etapas ou 2 fases, agora sim que a gente gasta um certo tempo para descrever, narrar essas 2 etapas ou fases, ok? Vamos ver isso aqui. Então, 1.1.1, primeira etapa. Na primeira fase da vinda de Jesus, conhecida como arrebatamento, Jesus virá para levar sua igreja diretamente ao céu, antes de um período de tribulação na terra. Você vai perceber que eu gosto sempre que posso de usar o conteúdo da revista, dessa feita o texto está diferente. Por quê? Porque eu estou trazendo mais uma explicação para que você possa agregar ali, anexar, unir a revista, ok? Vamos lá. Então, para começar, a primeira fase está aí. Então, essa primeira fase é conhecida como arrebatamento, onde Cristo vem, tá, de maneira secreta e leva os seus, leva a igreja, leva o povo, chama o povo. E aí nós temos uma base ali em 1 Tessalonicenses 4, né? Nós diríamos aí do 15 ou até o 13, até o 17, ok? Onde nós temos aí. Então, continuando, e aí eu explico tudo. Neste dia, os crentes, tanto os mortos ressuscitados quanto os vivos, serão instantaneamente transformados e levados secretamente ao encontro de Jesus nos céus, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18. Ok? Então tá lá, ou tá aqui, melhor dizendo, a primeira fase ou etapa da vinda de Cristo, ela se dará antes da tribulação, antes desses 7 anos. Então, por que é bom dizer isso? Porque tem gente que divide a tribulação em dois pontos. Tribulação, os 3 primeiros, os 3 anos e meio primeiro, então chamam de tribulação. Aí o segundo, e depois eu vou explicar isso, porque tem uma lição só disso. Eu estou resumindo, mas eu vou detalhar, não hoje, em outra lição eu detalho. Primeira fase da tribulação, 3 anos e meio, e chamam de tribulação. Segunda fase, os últimos 3 anos e meio, chamado de a grande tribulação. Há quem também chame os 7 anos completos, tá? 7 anos de tribulação e dividem ele, ok? E nessa divisão, 7 anos inteiro, tribulação, e os 3 anos e meio últimos, a grande tribulação, tá? Só para agregar ao que você já conhecia e sabia aí. Mas o ponto é que Cristo vem, antes desses 7 anos, chama para si, arrebata a sua igreja, e a base que muitos usam para isso é o fato de que em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, a gente vê menções da igreja. No capítulo 4 já parece acontecer outra coisa. No capítulo 4, João ouve uma voz que diz: sobe aqui, João, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então, entendendo que quando Jesus chama João em Apocalipse 4, a igreja já ali já foi arrebatada. Então, quando o livro é aberto, os selos ali desatados, o livro desatado, aberto, os selos são arrancados e as taças da ira derramadas, a igreja já teria sido levada e arrebatada. Então, retornando aqui, vamos lá. Nesta primeira fase ou etapa secreta, Cristo vem antes da tribulação dos 7 anos e leva para si a igreja. Nesse momento, mortos e vivos se encontram. E lembrando que, mais que te diga mortos, é só para dizer a origem, tá? O destino inicial da pessoa, de onde ela veio. Porque a verdade é que os mortos não irão mortos, eles ressuscitarão. Paulo fala isso. 1 Coríntios 15, tá? Isso que é interessante. E é claro aqui também 1 Tessalonicenses, que diz que dá a voz de comando, o mesmo Senhor descerá dos céus. Se eu errar o versículo, perdão, porque eu não estou lendo aqui. Com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo disse: nós, os que estivermos ou que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles até as nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares.
tá? Então, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, fazendo uma junção em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18 aí, e 1 Coríntios 15, nessa questão, a gente passa a entender que, e agora eu resumo mesmo, prometo, porque muitas coisas vão vindo à mente enquanto eu vou falando, tá? Isso é comum a nós professores. Então, num resumo, a primeira fase ou primeira etapa é um momento na qual, antes da tribulação, antes dos 7 anos, Cristo vem, chama para si, arrebata para si aqueles que morreram, e eles são ressuscitados, e simultaneamente os vivos também, os que estiverem vivos, serão chamados. Eles se encontram com Cristo nas nuvens, e ao encontrar-se com Cristo nas nuvens, ali eles são levados com Cristo para estar para sempre com Ele. Isso é interessante, tá? Vão aos céus e depois dá uma descida que eu vou explicar com mais detalhes depois. O ponto claro é esse. Então, tá aí. O que seria a primeira etapa, a primeira fase. E nós chamamos de o arrebatamento da igreja. Que dá também o que falar, né? O arrebatamento é secreto, não é secreto? Na lição que vem a gente fala mais sobre arrebatamento. Aí nós temos então, dito pois isso, resumido isso, nós temos a segunda etapa. Leiamos. Na segunda fase da volta de Jesus, após a grande tribulação, ele retornará de forma visível e global, sendo testemunhado por todos. Este evento ocorrerá 7 anos após o arrebatamento. Jesus voltará acompanhado de sua igreja, que já terá sido arrebatada, passado pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro. Ok. Então nós temos aí a segunda etapa ou segunda fase, que, dado aqui o conteúdo do slide que você está acompanhando aí comigo, a gente percebe que, diferentemente, é claro, da primeira, que era a princípio antes da tribulação, secreta, só os deles, só a igreja, só o povo de Deus é quem ouvirá e verá e irá ao Senhor. Nós temos a segunda etapa, que é a segunda fase da segunda vinda, na qual Cristo vem em glória, de maneira visível, todo olho verá, diz a Bíblia, de maneira global, o mundo inteiro saberá desse momento, terá noção do que está acontecendo, ele virá ao mundo, pisará neste mundo, ok? E aí ele vem acompanhado, né, pautado ali, falamos isso, dizemos isso pautado em Apocalipse 19, onde ele vem, desta feita agora não só até as nuvens, não para buscar a igreja, porque a igreja já foi, passou 7 anos daqui da terra, mas com ele no céu. Então sempre digo daqui da terra, porque não dá para contar 7 anos no céu. Aí eu teria que dizer que há cronos, há tempo, assim como o nosso no céu. Como não há, é certo, não há dia e noite no céu. Logo, passados 7 anos aqui, Cristo retorna a este mundo, que é a segunda fase ou segunda etapa dessa vinda, dessa volta de Jesus, e ali a igreja vem com ele, tá? Não detalharemos aqui porque a visão é essa. E aí, professor, só faça essa diferenciação. Faça com que seus alunos tenham esse entendimento. Porque a dificuldade que nós repetiremos do tipo segunda fase, de segunda vinda, de segunda etapa, de segunda vinda. Então, esse segunda etapa, fase, vinda, às vezes acaba confundindo-nos. E já pensou também o que acontece com a mente dos alunos? Então, crie um meio de você falar de uma forma bem simples, bem didática, tá? Use exemplos aí para que isso venha fixar na memória e na mente de seus alunos. Dito pois isso, vamos lá então para mais um subtópico, ou que diz aí, o soar das trombetas, tá? O soar das trombetas. Vamos ler. Em Mateus 24, 31, o soar das trombetas, ou de trombetas, é mencionado como um sinal da segunda fase, né, da volta de Jesus. Ele envia seus anjos com o som de trombetas para reunir os eleitos dos 4 cantos da terra. Aqui nós, a princípio, não temos, professor, um problema. Mas, dependendo da situação aí, dentro da sua sala de aula, em loco aí, possa ser que haja um problema. Outra coisa que eu tenho procurado fazer, quem me acompanha sabe disso, é tentar prevenir professores de possíveis problemas, tá? Potenciais problemas que possam surgir aí na sua aula. Se ninguém parar para falar dessa forma ou atentar-se para isso, toca a sua aula, professor. Porque a visão clara aqui nesse subtópico é o quê? Trombetas soarão para anunciar que ele vem. Só isso. Não poderia ser mais simples que isso. A ideia desse subtópico é só dizer que a vinda dele, esse retorno dele, será anunciado a partir de trombetas. Trombetas estarão tocando, anjos tocarão trombetas para anunciar. Pronto, só isso. A grande questão, talvez o problema que possa surgir, é, como eu disse lá no início, vai depender muito e vai demandar muito do tipo de alunos que você tem na sua sala.
existem aqueles alunos, e eu falei um pouco sobre eles, muito poucos, de maneira parca eu disse, que são apaixonados por debates, né? Existem aqueles alunos que voltam e meia estão lendo livros sobre enigmas, dificuldades bíblicas, respostas, perguntas difíceis, temas complexos da Bíblia, esse tipo de coisa aí. E aí eles, às vezes, deparando com um tema como esse, acabam trazendo um problema. Qual seria o possível problema a ser trazido para a sala de aula dentro desse ponto, desse subtópico aqui, professor? Eu vou te falar qual é, e aí faça o que eu vou dizer agora. Se ninguém tocar no assunto, toca com a sua aula, segue com a sua aula. Mas caso alguém toque, só para que você não seja pego desapercebido aí em sala de aula. Qual é o problema? Vamos lá. O problema é, eu lerei o versículo para fazermos isso. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E eu estou usando aqui a NVI, ok? Pelo menos aqui. Geralmente eu não uso a NVI para dar estudo, eu gosto mais de usar a ACF, mas aqui eu estou usando a NVI, o que não vai fazer diferença nenhuma para nós. Mas o ponto é o seguinte, o grande problema aqui é, vou ler de novo o conteúdo aqui baseado nisso. Aí na sua revista, o professor, ou aí na sua revista, o comentarista da lição, comentarista da revista, e a própria revista com ele, e eu não estou criticando nem falando mal, simplesmente abrindo o professor, te alertando para um possível problema, o fato de que o comentarista dá-nos a entender nessa parte da revista que essas trombetas serão tocadas, elas soarão, sim, na segunda fase. Ok, está errado isso? Não, está certo isso. Essas trombetas aí que nós estamos vendo estarão em Mateus 24, 31, soarão na segunda fase. Porém, a pergunta que nós fazemos é, quem são aí esses eleitos? Esse é o ponto. É aqui, professor, que você deve estar atento, ou se atentar. Quem defende a visão, que é a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, olha como é bom falar isso, né? Dá até um exercício aqui de dicção. Ele defende que esses eleitos aí de Mateus 24, 31 são os judeus. Ok? Por quê? Não podem ser a igreja, não podem ser os santos salvos da igreja. Por quê? Porque se essas trombetas serão soadas, tocadas na segunda fase, jamais seriam então a igreja, os eleitos, porque a igreja já teria subido, a igreja subiu na primeira fase. Como é que alguém que subiu na primeira fase, a saber, a igreja, agora está na terra na segunda, para que os anjos anunciem a volta de Jesus? Então, se a igreja subiu com Cristo, arrebatamento é o nome secreto, arrebatamento, e agora Cristo está descendo com os seus, a saber, a igreja, então essas trombetas não são para a igreja, essas trombetas seriam para Israel. Tá? Esse seria, não é um problemão, meu Deus, o mundo vai acabar, o que eu vou fazer? Não. Mas a questão é que outros comentaristas, outras pessoas, inclusive de nome, renome na internet, ensinam que esses eleitos, aí eu coloquei a palavra grega, né, eclectos, tá? Vou falar devagar para você pronunciar aí, eclectos é aí a palavra grega para eleitos. E aí há quem diga que esses eleitos seriam os salvos. Ou seja, se os eleitos são salvos, então não houve o arrebatamento secreto. Então Cristo não levou para si a igreja não passou lá com Cristo 7 anos, então Cristo viria, por conseguinte, depois da tribulação. Olha, parece simples, mas um detalhezinho que pode mudar toda a história. Então, professor, se você é dessa linha, essa visão, defenda aí que os eleitos seriam judeus remanescentes. E a sua base para isso, eu te aconselharia a ler, talvez não dá tempo de ler em loco, em sala de aula, mas leia, estude Romanos 11. Romanos 11 dará uma base boa para você trabalhar a visão de que os eleitos que serão reunidos quando os anjos tocarem trombeta na segunda fase da segunda vinda são os judeus remanescentes, judeus que ali receberam de bom grado, entenderam a palavra, estariam ali se entregando a Cristo. É claro que isso é motivo de debate, só para poder te ajudar, te auxiliar. Então fique atento a isso. Eleitos, quem são os eleitos? Quem não defende a visão pré-tribulacionista diz que os eleitos são a igreja, os salvos. Quem defende a visão pré-tribulacionista, que é a visão da revista, entende e defende que os eleitos são os judeus remanescentes, uma leva, uma parte dos judeus. Tá? E aí um assunto bom para você comentar. Se ninguém tocar no assunto, professor, por que você vai tocar nesse assunto? Para que arrumar problema para a aula? Segue. Porque a visão, nem o comentarista quis parar para falar isso, nem a revista, tá? Não estou criticando, você me entendeu, estou só alertando você, professor, em sala de aula.
para o fato de que nenhum comentarista quis falar disso. Aí é só para relatar que a segunda fase haverão trombetas tocando, anjos tocarão trombetas, só isso, tá? Então passa depressa por aí, professor. Dito pois disso, tem mais, vamos lá, revelação, leiamos. Em Mateus 24, 27, a revelação de Jesus como um relâmpago indica sua vinda repentina e inesperada, visível para todos, sem aviso prévio, iluminando o céu como um relâmpago que corta a escuridão. Em Apocalipse 19, 11, 16 ao 16, João descreve a revelação de Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é visto montado em um cavalo branco, vindo para julgar e fazer guerra contra as forças do mal. Então nós temos um ponto interessante aqui. Esse subtópico é só para dizer o seguinte, a revelação da vinda de Jesus, que é maravilhoso, né? Ele vindo, aquele esplendor, aquela glória, e aí há exemplos para serem relacionados. Um dos exemplos é o do relâmpago. E aí, gente, é interessante porque o relâmpago que nasce, existe um relâmpago que nasce no Oriente, se mostra no Ocidente, é possível o relâmpago fazer isso, o mesmo relâmpago vem aqui e aparece lá, então como é que ele vem por cima, ele cai, então são detalhes desnecessários, tá? É só um símbolo, é só um exemplo. A visão de um relâmpago no Oriente e Ocidente, isso fala de quê? Isso fala do seguinte, que a vinda de Cristo vai ser repentina, ninguém está esperando. Esse é o detalhe, então ela vai ser repentino, vai ser assim, ó, no estalar de dedo, repentino, ok? E inesperado, ninguém vai estar esperando por ela, é hoje, embora haja um povo esperando, isso não quer dizer que o povo que está esperando saiba o dia, quer dizer que o povo está aguardando, ou seja, vigilante, de maneira vigilante. E outra coisa, ela será visível, isso que é um detalhe, quando o relâmpago, você pode estar distraído, você está olhando para baixo, não pensando em nada na vida, mas quando o relâmpago acende com aquele fulgor, aquele raio tremendo, o relâmpago acende, a gente leva aquele susto, mesmo que não haja um trovão, um som, um barulho. Só a claridade já nos assusta, a gente meio que desperta. É para dizer isso, ok? E é interessante que o relâmpago vem, ilumina o céu, e é o que acontece, está aí na lição, né? Corta a escuridão, está aí, né? No slide, corta a escuridão. Para dizer o quê? No tempo de trevas, Israel sendo perseguido, o anticristo subjugando aí nações, aquela coisa toda ruim. Aí Cristo vem em meio a todas as trevas do mundo, Cristo vem com a sua glória, para mostrar que assim como na escuridão o relâmpago vem e clareia tudo, Cristo vem e vai clarear esse mundo. Outro exemplo disso está aí, Apocalipse 19, que já narra-nos essa volta gloriosa de Cristo. E aí ele vem, né? Só para dizer que é uma revelação, tá? Então por isso está o termo, revelação. Trabalhe, professor, o ponto de que será uma revelação, algo inesperado. Outro exemplo é Cristo vindo nos céus, montado num cavalo branco, glorioso, santo, maravilhoso e poderoso. E aí nós temos até a forma como João chama em Apocalipse, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Que você eu coloquei o grego, né? Basileos, Fasileion, Kai Kyrios, Kyrion, Fasileos, Fasileion, Kai Kyrios, Kyrion, que é a maneira aí de falar, de expressar esse grego, Rei dos Reis, Fasileos, né? Rei, Fasileion, Rei dos Reis, e que é Kai e Kyrios, Kyrion, Senhor dos Senhores, tá? Então aqui, professor, você já me entendeu, você aluno que está aqui, Cristo vem e a gente não vai ser aquela coisinha como uma lâmpada fraca que vai acendendo de maneira gradual, não, vai ser de uma vez só, uma explosão, só para a gente ficar ligado. Então por isso que é revelação, vai vir algo assim, ó, tá repentino, isso é maravilhoso, ok? Foque nisso, trabalhe melhor aí, professor. Se eu tivesse em pé aqui, eu já estava rodando aqui agora na frente da câmera. Amém, glória a Deus. Mas vamos lá, então nós temos o segundo tópico. Como virá o Senhor Jesus, ok? Dito depois disso, partamos para o segundo tópico. Como virá o Senhor Jesus? Vamos ver isso aqui? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus virá como noivo. Vamos ler? Na primeira fase da sua vinda, Jesus virá de forma literal, guarde isso, é literal, ok? Não é algo virtual, não, nem tampouco espiritual. Ele vem mesmo, isso que é interessante. Primeira fase ele vem. Embora o mundo não veja, nós veremos, então ele vem. Tá? Não é que ele vai uma visão, um holograma, não. Ele vem nas nuvens nos buscar. Ele não virá como um juiz para castigar e destruir, mas como um noivo para buscar a sua amada noiva, que é a igreja. Então, outro ponto interessante é que Jesus virá, a princípio, como um noivo. Então, nós estamos falando aqui, gente, guarde isso, professor, atente-se para isso aí, para que você não acabe se atrapalhando. E eu aqui, gravando assim ao vivo, a gente acaba até se atrapalhando às vezes.
Mas essa visão de Cristo como noivo, toda ela pautada em casamento judaico, então isso que é interessante. Se você tiver, professor, um conhecimento, ainda que pouco, não importa, de conhecimento judaico, utilize isso aí na lição para ajudar os alunos, ok? Casamento judaico, os noivos, eu não tenho tempo aqui, quem dera se eu tivesse tempo, mas o pai do noivo com o noivo iam à casa da noiva, ali oficiavam perante o pai e mãe da noiva o noivado, um documento chamado Ketubah, um documento era escrito com as cláusulas do casamento, o nome dos noivos ia nele. O noivado era feito ali, há quem diga que havia uma taça de vinho a ser bebida. Estou correndo aqui, por causa que a lição não fala disso, ok? Mas ali o noivado feito, o noivo voltava, oficializado esse noivado, o noivo, junto ao seu pai, voltavam para casa, o noivo ia construir a casa e a noiva ficava aguardando ele. Na data estipulada, pré-estipulada, pré-estabelecida pelo pai, então era o pai que dizia a data, por isso que Jesus falou, quanto aquele dia, nem os anjos, nem o filho, mas sim, só o pai que está no céu. Então, paute isso também no casamento judaico. Era o pai quem dizia o dia, então só o pai. O pai dizia o dia, o filho ia acompanhado de amigos, companheiros, padrinhos, madrinhas, como você quiser falar, dama de honra, iam até a casa da noiva. E aí, para buscar essa noiva, que voltava e vinha para o lugar do casamento, onde havia uma tenda, chamada em hebraica rupá, às vezes montada, feita com madeira, ornamentada, às vezes 4 amigos do noivo de mãos dadas. É um detalhe, muita coisa na cultura e casamento judaico. Mas o ponto é que ele vem pautado nessa cultura, essa visão, para nós entendermos, nessa visão do noivo. E na cultura judaica, o noivo ia, diferentemente da nossa cultura, onde a noiva já está numa igreja, não importa igreja ou não, cartório, isso aqui não, é só detalhe. Mas a noiva juntas já está num lugar, e lá já está aquele que vai realizar, padre, pastor, o casamento, e aí o noivo chega, né? Ou melhor dizendo, perdão, o noivo, desculpa, já está no lugar, falei errado, mas eu vou consertar aqui, nem vai precisar cortar para editar. O noivo está lá aguardando e a noiva vem trazida pelo pai. Essa é a nossa cultura. O noivo está lá e a noiva é trazida. Na cultura judaica era o contrário. A noiva em casa, o noivo buscava ela em casa para trazer ou levar para o lugar do casamento. Isso é interessante. Paute isso. Então, a primeira fase, Cristo vem, pautado no casamento judaico, quando o noivo ia na casa da noiva buscá-la e depois trazia para o casamento, que é diferente do casamento de hoje, onde o noivo está esperando e a noiva atrasada muitas vezes chega, e aí acontecia o casamento. Então a base é essa, Cristo vem na primeira fase de sua vinda, ele vem como noivo. Por quê? Porque seguindo essa primeira fase, ocorrerá o que nós chamamos de tribunal de Cristo, ou bema, e após esse tribunal, há quem às vezes troque, ou que às vezes brigue por causa da ordem que isso vai acontecer, há quem diga que primeiro a igreja vai passar pelo tribunal para depois as bodas, mas o mais importante é que haverá um tribunal de Cristo, onde galardões, melhor dizendo, serão entregues, e depois haverá umas bodas, um casamento. Haverá um casamento de Cristo e a igreja. Por isso é que ele vem como noivo. Na primeira fase, para levar a igreja para o céu, para arrebatá-la de maneira secreta e casar-se com a igreja no céu. Bodas do Cordeiro é o nome que nós damos, tá? Nessa primeira fase aí. Aí nós temos o 2.2, o Senhor Jesus virá como juiz. Vamos lá. Diferentemente da primeira etapa da segunda vinda, né? Cristo virá como um guerreiro preparado para a batalha final, acompanhado dos exércitos celestiais, dos santos e também, ou seja, que aí os santos aí é a igreja glorificada, e também do número incontável de anjos. Seguindo a sequência, Jesus voltará com as nuvens literais, em glória, no fim da grande tribulação, para estabelecer a justiça sobre a terra. Vai lá. Então, até aqui, na primeira fase da segunda vinda, primeira fase, segunda vinda, primeira etapa, segunda vinda, ele vem secretamente, só até as nuvens, encontra-se com sua igreja, a leva para si, dá a ela galardões, depois se casa com ela. Primeira fase, então ele vem como noivo. Segunda fase, ele não vem para buscar a igreja, porque ele já vem acompanhado dela. 7 anos se passam aqui na terra. Ao fim da grande tribulação, ele vem acompanhado de sua igreja, desce aqui nessa terra, com o sopro de sua boca, aniquila nações inimigas, o anticristo é lançado no lago de fogo, o falso profeta é lançado no lago de fogo, Satanás é preso no abismo, 1000 anos se passam, conhecendo como milênio, tá? Que depois falaremos mais sobre isso. Então, primeira fase ou primeira etapa da segunda vinda, noivo. Segunda fase ou segunda etapa da segunda vinda, juiz. Então, é só não confundir, ok? Vamos lá. E aí, tem um detalhe aqui, qual é?
ele voltará da mesma maneira como subiu, sendo contemplado por muitas pessoas na presença dos anjos. Aqui é mais uma observação a ser feita aí, professor. Qual é a observação? Se ninguém tocar no assunto, toca com sua aula, segue sua vida, porque você vai se pautar na lição. Mas se tocarem, você, como professor, precisará responder. Caso não tenha resposta, professor, não é vergonha nenhuma a gente dizer, não, eu não sei, não estudei isso ainda, eu vou pesquisar, vou procurar. O grande problema de muitos professores não começa quando os professores não têm a resposta. O grande problema começa quando o professor não tem a resposta e tenta dar uma resposta evasiva, só para querer mostrar para a turma, ou esconder da turma que não tem a resposta. Então é muito melhor dizer, não sei, não estudei, estou aprendendo ainda, do que tentar dar uma resposta. E aí, esse tentar dar uma resposta pode gerar um problema depois. Dito por isso, vamos lá. Então, o que nós temos aqui, ele voltará da mesma maneira, vou ler de novo para que eu não me perca, da mesma maneira como subiu, sendo contemplado por muitas pessoas na presença dos anjos. A questão é, e aí nós temos como referência na lição Atos 1, 9 a 12. O ponto mais difícil aqui é que nós estamos falando nesse subtópico inteiro, tá aí, ó, 2.2, o Senhor Jesus virá como juiz. O tema desse segundo subtópico é a segunda etapa ou segunda fase da segunda vinda, que é aquela onde Jesus virá para que todo olho veja, todo olho verá. É global. Só que o texto de Atos 1, 9 a 12, geralmente, via de regra, nem sempre, mas na maioria das vezes é usado por quem defende a visão pré-tribulacionista, não para falar da vinda de Cristo gloriosa, mas para falar da vinda de Cristo secreto, arrebatamento. Por quê? Vou dar as bases aqui. Qual é a base de Atos 1? É o final de Lucas 24, na qual os discípulos estão reunidos diante de Jesus no monte. Jesus está conversando com eles, falando com eles, dando as últimas instruções. E enquanto ele ia falando, diz o texto, Atos, já agora é Atos, Jesus foi subindo. E enquanto ele ia falando, as nuvens foram ocultando. Jesus sumiu da presença dele, da vista deles. E aí 2 anjos se colocaram diante deles. 2 anjos apontam para 2 testemunhas. Guarda isso, 2 anjos. Não estou dizendo que os 2 anjos são as 2 testemunhas de Apocalipse, você me entendeu. Isso é para depois. Mas 2 anjos na tampa da arca, 2 anjos em cima do túmulo. Sempre essa visão de testemunho. 2 para Israel. E aí os 2 anjos disseram, por que estáis olhando para o alto, varões galileus? O mesmo Senhor Jesus virá mais uma vez como para o céu viste ir, ou seja, ele vai voltar do jeito que foi, melhorando. Talvez eu não me lembre o versículo de cabeça aqui, eu não estou com a Bíblia aberta aqui, mas vocês não viram ele vai voltar do mesmo jeito. E aí muitos usam o seguinte, quem é que estava lá para ver Jesus subir? O mundo viu Jesus sendo assunto? O mundo viu as nuvens ocultando Jesus? Não. Quem viu as nuvens ocultando Jesus foi o seu povo, a saber, a igreja, os seus. Os discípulos, aqueles que seguiam a ele, foram que viu. Só quem não seguia ele não viu ele ser levado. E muitos usam isso, a maioria dos pré-tribulacionistas usam isso, para dizer o seguinte, que Atos 1, 9 ao 12, aponta para a primeira fase, porque se na ida de Cristo, ele sendo assunto ao céu, só os dele o viram e as nuvens ocultaram, também na primeira fase, a saber, arrebatamento, só os dele agora, ele vem nas nuvens de novo, as nuvens ocultaram ele, agora as nuvens revelaram ele. E ele vem para os seus. Então foram os seus que estavam na última vez que ele foi visto, por assim dizer, quando foi assunto. E também serão os seus que estarão na primeira vez que ele será visto, ou seja, só para eles. Então, o que eu quero dizer aqui, você já me entendeu, professor, que vai estar lecionando, é que esse texto, via de regra, não é usado para a segunda fase, mas aqui, nesse subtópico, aqui, está aí, ó, na sua tela, aqui embaixo de mim, aqui, ó, o subtópico, deixa eu apontar que eu estou meio com a câmera bem perdida aqui, ó, é aqui, ó. Nesse subtópico aí, ó, no slide você está lendo aí, eu estou pautado, perdão, na lição e na revista, aí você vai perceber, pautado na lição e na revista, que esse texto está sendo usado para a segunda fase. Então, o que fazer com isso? Ok? Então, atente para isso, professor, para que você não se perca na sua aula. Vamos lá. 2.2.1, o justo juiz em ação. Dito, pois, que ele virá como juiz, agora vamos ver essa ação desse juiz maravilhoso. Não vou ler tudo por causa do tempo. Todas as nações serão reunidas diante de Cristo, que estará sentado no trono da sua glória para julgar os homens. 2 Coríntios 5:10. O justo juiz fará justiça aos salvos e aos ímpios, representados pelas figuras de ovelhas e bodes, respectivamente. Confira aí, Mateus 25, 32 e 33. Ok, até aqui está tranquilo. Até aqui, pautado na revista, está tranquilo. O quê? O fato de que Jesus vem e a sua vinda, ele virá, segunda fase, todo olho verá, maneira gloriosa, vai salvar Israel, prender, lançar no lago de fogo o anticristo, falso profeta, prender o diabo, ok, e nós com ele, milênio, 1000 anos reinando, e glória a Deus. Amém. Daí a gente fecha com glória. Até aqui tranquilo. Mas outro probleminha que
talvez possa acontecer na sua aula, professor, caso alguém o faça, é o fato de que o texto de 2 Coríntios 5, esse contexto aí, geralmente também não é usado no contexto de julgamento de nações. O grande trono branco, ou julgamento de nações, ou Cristo aniquilando e julgando as nações. Geralmente, embora esse texto fale sobre julgamento, esse texto é usado mais para o tribunal de Cristo. Paulo fala que todos nós compareceremos. Se 2 Coríntios fala de um julgamento na qual todos nós compareceremos, e Paulo disse nós, ele também se põe, ele se coloca como um dos que serão julgados. Nós compareceremos, olha aí a maneira como Paulo usa o pronome aí, nós, comparecer, o verbo aí, compareceremos. Então, como é que esse texto está sendo usado aqui para julgar as nações? Possa ser que algum aluno te indague sobre isso, ok? Então, não foque tanto nessa referência aí, de 2 Coríntios 5,10. Foque mais no fato de que sim, haverá julgamento, a vinda de Cristo trará consigo julgamento, ok? No modo geral, julgamento, se pautarmos em 2 Coríntios 5,10, julgamento para os crentes, mas aí não é o crente que será julgado, mas as obras do crente que serão julgadas, tá? E aí, as obras do crente, ou seja, tranquilo, porque ainda que passe para o julgamento a obra do crente, e Paulo se coloca nela, 2 Coríntios 5 fala do tribunal de Cristo, o bema, então aí, ainda que seja julgado as obras do crente, mas são crentes salvos. As obras serão julgadas para a entrega de galardões. Os galardões serão entregues, tá? Então haverá um julgamento para a entrega, para saber o nível, do tipo de galardão, só isso. E aí sim você pode acrescentar julgamento. Agora, se está ligado à segunda vinda de Cristo, ok, em glória, aí complicou, porque aí Cristo já fez o julgamento das obras do crente e depois haverá um julgamento dos ímpios. Mas esse julgamento dos ímpios não é nem quando ele chegar aqui, eu diria, para resgatar Israel, mas muito mais no grande trono branco, no juízo final, aí que vai julgar de uma vez por todas os ímpios. E desse julgamento os crentes não estão como passivos de um julgamento, ok? Isso é interessante, tá? Então, só para te ajudar, porque talvez gire esse problema. Ok, o comentarista ou a revista traz um julgamento aí, o juiz em ação. Mas quando é que está, a pergunta é, quando é que está ou estará ocorrendo essa ação desse juiz pautado na revista, nesse subtópico? Porque se essa ação, esse julgamento quando ele vem na sua segunda fase ou etapa da segunda vinda, então não dá para incluir 2 Coríntios 5,10, porque 2 Coríntios 5,10 e partes de 2 Coríntios 5 estão falando de um julgamento para crente, ok? Há partes aí que talvez possam ser linkadas com o julgamento para ímpio, aí, professor, vai ter mais um malabarismo teológico que você vai ter que fazer, um malabarismo hermenêutico, ok? Só para te orientar quanto a isso, para que você não tenha problemas com alunos polêmicos aí na sua sala de aula. Mas que ele vem julgar, vem. Só divida isso. Julgar todos. Os crentes ele julgará as obras e dará galardões. Os não salvos, os salvos ele julgará obras e dará galardões. Os não salvos julgará seus atos, suas atitudes, a maneira como negaram a Deus, e aí lago de fogo depois, tá? Guarde isso aí. Vamos lá então, 2.3, o Senhor Jesus virá como rei. Quando voltar na segunda fase, entretanto, ele virá como rei, e seu reinado terá início na batalha do Armagedon, que continuará durante a dispensação real, conhecida como milênio, este Miller mais. Após a estrondosa vitória sobre o diabo, o anticristo, o falso profeta, os demônios e todos os ímpios, o Senhor Jesus estabelecerá o seu reinado sobre a terra. Então, outro ponto interessante, além de vir como noivo, primeira fase ou primeira etapa da segunda vinda. Ele virá posteriormente 7 anos contados na terra depois. Ao término da tribulação, virá como juiz. Ok? Segunda etapa ou segunda fase da segunda vinda, virá como juiz. Guarde isso. Tá? Mas, vindo como juiz, ele também virá como rei. E aí a revista de professor, eu não a tenho, mas passei o olho em uma, fala dessa questão tríplice, né? Jesus como rei, sacerdote e profeta, coisa que eu não vou falar aqui por causa do tempo. Tá? Mas dentre os pontos, uma das coisas que Jesus também é rei, isso é interessante. E aí é bom lembrarmos que ele vem como rei. E aí você tem Mateus 19 claramente falando sobre isso, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, o reino dele também. Aí você tem Daniel 2, falando sobre a estátua de Nabucodonosor, aquela sequência, né? Nações, na qual Nabucodonosor tem um sonho com a estátua, não sabe o que é.
metais, elementos diferentes. Tem aquela estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de cobre, pernas de ferro, pés de barro retorcido com ferro, ok? Babilônia, a cabeça de ouro, braços e peito, Medo e persas, ventre de cobre e a Grécia, que por conseguinte, após seu término, né, com os generais ali de Alexandre o Grande, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu, e aquele processo todo ali, Seleuco, por conseguinte, nós temos tempos depois disso, nessa uma fusão da briga que gerou ali, surgiu o Império Romano, que são as pernas, o ferro, e no final disso, o Império Romano se misturando ali, perdendo sua força junto aos bárbaros, toda essa mistura, e nós temos aí coisas escatológicas, eu diria. Então, o que você pode fazer é usar esse exemplo, ok? Cristo como rei, está muito claro isso. Seguindo então, temos o terceiro e último tópico que diz aí, aspectos da vinda do Senhor Jesus. Vamos lá. Primeiro subtópico diz aí, o mistério da hora. Todos que tentaram determinar dia e hora para a segunda vinda do Senhor, a terra, foram envergonhados, desacreditados e até ridicularizados. Um ponto importante aqui, talvez eu pegaria, professor, eu usaria essa parte da aula como um despertamento. A gente sabe que é muito comum, principalmente no meio dos homens, tal, que eu vou falar aqui por ser homem, é bem mais fácil. Não sei porquê, mas nós homens, principalmente os de linha pentecostal, são apaixonados por escatologia. Quer fazer com que alguém pare para te ouvir, e esse alguém sendo homem, é só entrar nesse tema, escatologia. Há pessoas que nem começaram a estudar a Bíblia ainda, estão no início, não querem ler o Evangelho, não querem conhecer o Evangelho, não querem conhecer as doutrinas bíblicas, não, já vão direto para escatologia, porque atrai. Conferência escatológica, tanto é que está aí uma revista inteira voltada para a escatologia. Tá? É bom, é legal, é interessante, é maravilhoso, mas esse amor pela escatologia, da parte de muitos, tem feito com que muitos acabem fazendo cálculos estranhos acerca da vinda do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que você deve trabalhar é despertar as pessoas para isso. O perigo, e aí você tem exemplos como seitas que surgiram, né? E eu não vou entrar nesse detalhe mérito de seitas aqui, porque a aula não fala disso, e internet é uma polêmica só, eu não quero atrapalhar a minha aula aqui, não que eu tenha medo de falar de seitas, eu leciono sobre seitas, mas aqui o foco é falar que pessoas no passado, tentando de uma certa forma adivinhar o dia da vinda de Cristo, fizeram cálculos pautados em Daniel e outros textos mais, e acabaram sendo com isso envergonhados, desacreditados e ridicularizados. Então não vale a pena parar para ficar tentar adivinhar quando. Isso que é interessante. Quando é que Cristo vem? Que dia? Que hora? Que mês? É de noite? É de manhã? Meia-noite? Lendo. Pessoas que vasculham a Bíblia procurando questões como essa. Não vale muito a pena. Segundo, ele aparecerá de súbito, de repente, surpreendendo a humanidade, confirmando que ninguém conhece a agenda do Senhor. Estejamos prontos. O ponto é o seguinte, gente. Mistério da hora. O que fazer quanto à hora? É interessante, professor, que você vai ver, eu já vou adiantar aqui, que o último subtópico, ou seja, o que está ligado a esse, o 3.2, você pode trabalhar 2 pontos, que já vou entrar aqui. Então, lá no segundo eu explico o primeiro junto, tá? Me acompanha que você vai entender o raciocínio aqui. Então, tá aqui o primeiro, o mistério da hora. Vou explicar aqui? Não. Vou explicar o segundo junto, aí tem 2. Então, vamos lá. Como devemos esperar? Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, devemos crer na vinda do Senhor de todo o coração. Então, como esperar? Aqui você já entende. Eu falei que ia dar uma explicação dos 2, eu já vou começar a fazer essa explicação aqui. O primeiro subtópico do tópico 3, que você viu comigo aí, é sobre essa questão, esse retorno. Vamos lá, o mistério da hora, é isso aí. Então, pessoas estão tentando adivinhar o dia e a hora. Então, ao invés de eu gastar a minha vida tentando adivinhar, lendo ali a Bíblia para saber o dia, a hora, eu preciso gastar esse mesmo tempo. O tempo que eu gasto tentando saber a hora é o tempo que eu gasto me preparando para essa hora. Esse que é o detalhe. Então, não é a hora que me deve me preocupar, mas é a minha vida quando essa hora chegar. Como é que eu estou com essa hora? Então, trabalhe, professor, nos seus alunos esse ponto da vigilância, de esperar, de aguardar. Não tentar ficar adivinhando, mas se prepararem para esse dia tão glorioso. E como é que a gente se prepara para esse dia? Em primeiro lugar, a gente se prepara crendo. Devemos crer na vinda do Senhor de todo o coração. Então, o primeiro ponto para aguardar Jesus é crer, é não perder e nem deixar desfalecer a fé. Segundo ponto, devemos estar vigilantes. Olha que coisa interessante. Vigilante é estar aguardando e, enquanto aguarda, vigiando, estando vigilante. E durante esse processo, o que nos auxilia nessa vigilância? A oração, por estar junto aqui, ó, devemos estar vigilantes e orar continuamente. Então, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus, nós temos que estar, em primeiro lugar, crendo que ela vai acontecer, tendo essa certeza, não duvidando desse evento maravilhoso. O segundo,
vigiando a todo tempo e orando. Porque a oração me conecta ao Senhor, falando com Ele sempre, estou sempre ligado, tá? É aquela pessoa que muitas vezes tem um parente ou alguém que ama, que está longe fisicamente, morando em outro lugar, e essa pessoa liga e fala, estou chegando aí na sua casa, estou indo já, estou viajando. E aí você vai conversando com a pessoa ao longo de toda a viagem. Tenta imaginar isso. Se você julgar necessário, pessoa, use isso na aula aí. Use esse exemplo que eu vou citar aqui agora. Uma pessoa viajou, então a gente está se falando ao longe. Uma pessoa que você ama viajou, está se falando. Filho, esposa, marido, não importa. Mas está falando. Só que aí, de repente, tem o privilégio do seguinte, a pessoa saiu de lá, chegou na rodoviária e falou, estou saindo daqui agora. E aí pegou o telefone e vocês vão conversando a viagem toda. Mas falando, conversando. Daqui a pouco a pessoa está na porta da casa. Você fala, opa, que maravilha. Então, é isso. É falando com Deus. Então, nem me preocupo a hora exata, porque enquanto eu vou falando com Ele, as horas vão passando, eu nem vejo. Daqui a pouco, quando pensar que não, já está chamando o portão da minha casa. Faça isso. Assim com Cristo, a gente vai falando, orando, buscando, servindo. Quando pensar que não, Ele está aí. E a gente, vai para o céu com Ele. Glória a Deus por isso. Amar a volta de Jesus. Olha que maravilha. Então, a gente não deve só crer nessa volta. Estar vigilante para esse dia e orando, mas também amar com todo amor, todo fervor no coração. Anunciando também, anunciar a sua vinda em todos os lugares, observar à luz da Bíblia os sinais indicadores de seu regresso. Então a gente deve anunciar. Enquanto anuncia também essa vinda, olhando atentamente para os sinais. Sinais esses que nós descrevemos alguns deles, embora eu não tenha detalhado, já peço perdão porque a primeira aula não foi aquela aula que eu costumo ministrar, gosto de fazer uma aula mais detalhada como essa, mas tempo, dificuldade, coisas que vocês vão ver ao longo do tempo aí que a gente está tentando corrigir, tá? Para fechar, nós temos despertar nossa consciência a todo instante para o glorioso advento de Jesus, o Cristo. Está sempre aqui, além de vigilante, despertos, atentos para esse dia glorioso e maravilhoso. E com isso, gente, nós vamos concluindo aí mais uma lição, que Deus em Cristo possa falar melhor aos seus corações, aos nossos corações, é claro, ao seu e o meu, para que nós possamos entender melhor o que Deus tem a nos dizer. Repito aqui, mais uma vez trago, peço perdão por às vezes ser exaustivo, no início do vídeo eu falo do meu contato, no fim do vídeo falo do meu contato, de repente você sentiu de Deus estar nos contactando, vai ser uma bênção, gente. E eu quero dizer para vocês, tá? A gente tem ido a lugares aí abençoadíssimos, conhecido pessoas maravilhosas através desse trabalho, Estivemos em São Mateus. Que maravilha, cidade de São Mateus, é no meu estado aqui, no estado do Espírito Santo, ok, mas fomos ali 4, 5, 6 horas de viagem, foi uma bênção. Estivemos ali na igreja, a igreja Ebenezer Pentecostal, pastoreada ali pelo pastor Carlito, um homem de Deus. Eu fiquei muito maravilhado, conheci o pastor Carlito, foi uma bênção. Também conheci o pastor Gilberto Pinheiro e os demais obreiros daquele ministério, um ministério abençoadíssimo. Já desejo voltar, já quero voltar, minha casa inteira quer voltar. E de repente você também, assistindo aqui esse material, sentiu no coração de nos convidar, será uma honra e um prazer. E conversando conosco, você vai ver que é muito fácil, tá? É fácil demais ter a presença aí, a nossa presença, da minha família e eu na sua igreja. É a coisa mais fácil do mundo. Talvez você está pensando, eu queria, mas eu não sei como é que faz. Gente, você entrando em contato vai descobrir que é a coisa mais fácil. Primeiro, eu já vou adiantar aqui, gente. Eu não trabalho com oferta, eu não cobro um centavo. Eu não cobro R$1 para ir a lugar nenhum do mundo. E eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Eu não cobro nada, nem nada. E o dia que eu cobrar, eu acho que eu estou desviado. Um dos termômetros para saber se eu desviei ou não é o dia que eu cobrar R$1, 1 centavo para pregar num lugar. Se eu cobrar R$1 para pregar num lugar, esse dia eu já estarei desviado e muito desviado, tá bem? Talvez seja polêmica agora, alguém vai dizer, mas espera aí, quem cobra é desviado? Eu estou falando de mim, amém? Deus abençoe, então fique com Deus, até a próxima aula, querendo o Senhor. A paz do Senhor Jesus, um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Paz do Senhor, Deus abençoe.